Tudo bom, pessoal? Olha a gente aqui novamente, de uma forma um pouco diferente agora, encerrando o ciclo da segunda temporada do Multicast. Nesse primeiro semestre de 2023 a gente pôde gravar com diferentes pessoas, diferentes personalidades, abordando diversos temas sobre empreendedorismo, temas de interesse do empresário, daquelas pessoas que também pretendem empreender. Hoje vamos fazer uma retrospectiva desses 6 primeiros meses desse ano, porque em breve vem a terceira temporada do Multicast, com várias novidades, novo cenário, e agora eu não estarei mais sozinho na bancada. Temos uma convidada especial que em breve vocês vão ver. Vamos assistir essa retrospectiva? Bora lá! O empreendedorismo você tem que fazer como tudo na vida, é estudar, focar, conhecer, não simplesmente sair, porque daí assim, tudo que você tem um pouco de conhecimento, o caminho, em vez de você ficar dando muitas voltas, pode ser uma linha reta ou menos curvas, não é mesmo? Você pode chegar no seu objetivo, desde que você trace um objetivo, trace uma meta, porque se você não sabe aonde chegar, qualquer caminho serve, não é? Então, é isso que a gente defende muito nesses nossos treinamentos, nesses nossos cursos, oferecer ferramentas para que a mulher se conheça. Autoconhecimento sempre é importante, até mesmo para descobrir que essa não é a tua praia. O vendedor, ele tinha necessidade do cliente. Hoje não, hoje o vendedor, ao contrário, né? O cliente tem a necessidade do vendedor desde que ele entregue aquilo que ele precisa, né? E aí, quando você pega esse mundo mudando, onde eu falo assim, é commodity, né? A commodity ela geral, faz né? com que você chega assim, cara, tem uma porção aqui dentro do shopping, da loja. Preço por preço é a mesma coisa, né? Exato. O que tá diferenciando? Nada. O que aí seria o quadro societário, por exemplo, de uma empresa, assim, São os sócios da empresa. Essa figura do sócio ela é interessante. Ela envolve um affectio, que no direito se chama de affectus societatis. Então, vamos falar de uma sociedade em conta de participação ou uma sociedade de propósito específico. Então, na sociedade de propósito específico, 2 pessoas decidem realizar um empreendimento e estabelece um contrato social com aquela finalidade. Olha, nós vamos fazer, por exemplo, um edifício. Vamos construir esse edifício, quando ele ficar pronto, nós vamos vendê-lo, vamos dividir os lucros e vamos encerrar a empresa. Então, veja, é uma sociedade que ela tem começo, meio e fim. Ela vai terminar quando o edifício ficar pronto. Isso tem que ter tudo contratual, tudo com advogado, estruturando 100% tudo. Contratual. Normalmente, as pessoas procuram um contador para a parte burocrática, e o contador acaba fazendo a estrutura de cláusulas que vai reger esse affectio societatis. O que eu recomendo é que procure, além do contador, que é uma peça importante e indispensável, mas procure também um advogado, para que ajuste dentro desse contrato social as regras que vão nortear esse affectio societatis. São várias coisas que vêm acontecendo, a gente passou aí pela pandemia e isso mexeu de certa forma com as pessoas. Hoje eu tenho uma resistência maior a ter um trabalho 100% presencial. É um questionamento que nós ouvimos com frequência. Mas é o quê? É híbrido? É presencial? Full time? Né? É home office, mas tem que vir para a empresa. Exato. Então há uma expectativa, as pessoas mudaram também. Então acho que tudo isso vem mexendo um pouco aí, né? É bem complexo, tem vários pontos a serem analisados, né? Não dá para ser uma coisa exata. Não. Eu, como engenheiro, já gostaria de achar uma via direta. Vamos fazer assim e tal, e não tem como. Vamos supor que na ponta a gente tenha vendas, que encanta, que sabe traçar, fazer esse ciclo emocional. E aí, quando cai para dentro da empresa, na entrega do produto, na entrega do serviço, e aí, como que a gente confronta
uma venda com o processo de entrega. Por isso que eu falo que toda empresa ela tem que ter uma cultura de atendimento, porque a responsabilidade do encantamento e da venda e do atendimento, do sucesso, da fidelização, não é só da ponta, não é só da linha de frente. Não é lá, eu vendi, a venda está feita e está tudo certo. Minha parte eu fiz. Né? A venda ela acontece a partir do momento que o cliente tem um contato com o seu negócio, né? Seja para um site, seja um varejo, até o momento que ele sai. E o pós-venda, inclusive, né? Não é assim, eu só vendi agora. Então, assim, a atenção que você também dá. Então, pode ser o caixa, né? Pode ser a pessoa da limpeza. Qualquer pessoa pode pisar na bola nesse processo e a pessoa desistir. Ou se não, falar, olha, já fechou, mas, cara, naquele lugar eu não volto mais. O que a gente tem a dizer da coloração, assim, no geral, da calça, do sapato, da meia? Assim como eu falei, né, que a nossa imagem comunica, as cores são praticamente o elemento de design mais marcante. É o que a gente vê primeiro. Quando eu te olho, a primeira coisa que eu percebo é que você tá com uma camisa preta. Depois, você vai olhar, tipo, tem um bordadinho, ela tem uma modelagem X ou Y. Então, assim, o design de linhas, de formas, vem depois. A primeira coisa que vem é a cor. Então, é legal também que a gente se preocupe com isso e que a gente entenda que também pode dizer a nosso favor. Como eu disse, a cor preta, por exemplo, as cores escuras em geral, dando exemplo prático, as cores escuras em geral, elas são mais formais, elas são mais sérias, elas passam uma imagem mais impositiva, mais poderosa, enquanto que as cores claras, o contrário. Então, se eu tô aqui vestida de cor de rosa, é diferente, para ser crua, tá? Se eu tô vestida de cor de rosa, é diferente de eu estar vestida de preto. A gente vê os vídeos mágicos no Insta, no YouTube, vídeos de 30 segundos mostrando que é tão fácil quando a gente pega pra fazer. Não, e ganhar dinheiro é muito fácil. Ganhar dinheiro é muito fácil. É muito fácil. Você fazer o seu negócio crescer, então, é assim, da noite pro dia. E não é um trabalho gigante, em que você erra muito, eu errei muito. Eu perdi muito dinheiro. Eu tive que praticamente começar do nada de novo. Então, assim, é um caminho gigante e que você precisa de ajuda. Hoje você só tá no físico ou você tá no digital também? Tô no digital também. Tá no... Também. E também precisei de assessoria para isso, porque não é assim, eu entro e vendo na internet. Não funciona dessa forma. Não é... Se você quer fazer um trabalho realmente bom, você precisa de ajuda para isso. Que dica você pode dar assim, para essa pessoa que já tocou o coração dela e ela sabe que precisa mexer na comunicação? Comece a internalizar isso. Hoje, a própria internet tem muito conteúdo legal em relação a isso, que são conteúdos que vão te ajudando a criar as consciências, identificar os pontos onde você falha mais e por aí vai. Só que a comunicação é uma ferramenta da ação. Não eu costumo brincar que assim, você habilita a sua comunicação, capacita a sua comunicação, assim como você aprende uma modalidade esportiva nova. Se eu só ficar assistindo jogo de futebol, eu não vou me tornar uma boa jogadora de futebol. Não vai acontecer isso. Só vai gostar do... eu só vou gostar. Vai ser entretenimento para mim. Agora, eu não vou aprender a jogar. Para jogar, eu preciso ir lá e bater na bola. Eu preciso ir no campo, eu preciso fazer aula, eu preciso aprender tecnicamente o que eu tenho que fazer com o meu pé, enfim. Na comunicação é a mesma coisa. Só absorver vira entretenimento. Só ler, só assistir vira entretenimento. Precisa agir. E aí, sim, seria interessante aí os treinamentos técnicos mesmo, usar técnicas de forma aplicada, metodologias e levar isso para a vida prática. É quando você começa a colher as mudanças a médio e curto prazo, por exemplo. Calcular o que é o que dentro de uma precificação, realmente. Porque quando a gente fala de markup, a gente está falando de quanto é o que eu vou multiplicar, né? Quanto que eu quero multiplicar em cima para que me sobre X, que é a minha margem final. Então, a primeira coisa, exatamente, não existe 100% de lucro jamais, a menos que você pegue algo de graça, né? E que você não tenha nenhum custo de repasse para isso, né? Então,
Você tendo 1 centavo de despesa, de custo de produto, qualquer coisa que seja, você não vai ter 100% do lucro, né? Ou seja, o que você ganha não é 100% seu. Ele fica um pedacinho para voltar para o fornecedor, que é o que você gastou para poder operacionalizar aquilo. Então, começa aí. Então, a minha margem do que sobra, ela nunca vai ser 100% e as pessoas se preocupam muito com isso. Como que eu faço para sobrar 100? Nunca vai sobrar 100, tá? Então, isso é o que te sobra. Lucro bruto, margem de contribuição, margem bruta. O que pode ser acima de 100 é o seu fator de marcação. É aquela multiplicação, é aquela divisão que a gente faz muitas vezes em relação ao que eu quero para chegar num determinado preço. E aí, nessa multiplicação, nesse percentual que se acrescenta em cima do que custou, acaba sendo também daí o terceiro erro do pessoal. Eu costumo muito falar do termo projeção, né? Projeção, para explicar rapidamente, é como se aquela pessoa que pegasse o trânsito o dia inteiro, né? Ele teve um dia estressante no trabalho, aí voltando para casa pega aquele trânsito que é mais estressante ainda, e aí ele chega e na hora de fechar a porta do carro ele bate, já dá esmurra, né? O que acontece? Ele pegou toda aquela raiva que ele foi guardando e ele descontou ali. Naquela porta, naquela situação. E a mesma coisa que eu vejo. Mas poderia ser uma pessoa ali, né? Poderia ser uma pessoa, né? E poderia ser o chefe, o colega de equipe. Marido, a esposa. Marido, esposa. E o que eu vejo, né? E como eu consegui trazer isso para o meu ambiente de trabalho? A hora que eu vejo que esse funcionário ele chega dessa maneira, meio irritado, né? Eu chego e converso com ele. Começo a reduzir a tensão dele. Ou seja, como foi seu dia? Né? Como foi seu dia ontem? O que você fez ontem? E fazendo com que ele vá falando, e ao invés de isso reproduzir uma ação futura negativa, aquilo já se estabilize. Ter um lugar de trabalhar, mesa e cadeira, não influenciava no trabalho das pessoas. Quando essas pessoas foram trabalhar em casa, ou trabalhar num coworking, ou trabalhar em outros locais, as empresas, ou melhor, essas pessoas perceberam que o que faz o ambiente são as pessoas. E esse ambiente, ele pode influenciar na forma como as pessoas pensam, como elas criam. Por isso que esse espaço, onde a gente está aqui, o nosso espaço, ou as unidades do Mofo, por exemplo, de coworking, eles têm uma função, além de mesa e cadeira, de oferecer o quê? Um clima, um ambiente propício para quê? Para a pessoa ser criativa, né? Porque assim, de novo, ter um escritório, poxa, o cara tem que sair da casa dele, atravessar a cidade para chegar e sentar só numa mesa e cadeira. Então, qual que é o desafio das empresas? É eu fazer com que o meu colaborador queira estar aqui. E hoje em dia, não necessariamente todos os dias, né? Hoje ficou muito flexível. Tem pessoas que vão no escritório 1, 2, 3. Tem funções que não tem jeito, a pessoa tem que ir todo dia. Mas as empresas perceberam, inclusive, isso. De deixar para o empregado, inclusive, essa flexibilidade de ele ir para o escritório. Mas eu quero que ele esteja no escritório.